Boa noite, gente. Boa noite. Estamos juntos mais uma vez. E hoje eu trouxe uma reflexão da Pagu, que é uma jornalista, escritora e ativista brasileira. Ela disse assim: sonhe, tem até pesadelo se necessário for, mas sonhe. É muito importante você parar para refletir nessa frase, porque antes de realizar qualquer coisa, o que nós fazemos? Nós sonhamos, não é isso, gente? Então sonhe bastante para realizar mais ainda. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas. Vamos a alguns conceitos. As orações subordinadas são introduzidas apenas por duas conjunções, o que e o se. Porém, elas podem ser iniciadas pelos pronomes quem, que, quantos, como, onde, porquê, quando, qual, quais. Esses pronomes são usados em interrogações indiretas. Vamos a um exemplo aqui. Na prática, funciona assim. Os alunos não sabem se as aulas voltarão em agosto. O primeiro passo é aquele clássico que vocês já conhecem, achar os verbos. Sabem e voltarão. Depois que acharmos os verbos, nós vamos circular a conjunção. Depois de circular a conjunção, só aí então eu irei classificar as orações. Agora, atentem a um detalhe que é bem diferente. Aqui, nessas orações, nós vamos ter a oração principal, os alunos não sabem, e depois nós vamos ter a oração subordinada, se as aulas voltarão em agosto. Essas orações subordinadas são um pouquinho diferentes daquelas que vocês aprenderam lá atrás, que eram as coordenadas. Prestem atenção na próxima explicação. As orações subordinadas substantivas exercem uma função sintática em relação à oração principal. O que significa isso? Que elas vão ocupar lugar de sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. E tem um outro detalhe importante, elas são dependentes sintaticamente. Enquanto vocês aprenderam no conteúdo anterior que as orações eram independentes sintaticamente, aqui elas são dependentes sintaticamente. Vamos a um exemplo. É bom que o coronavírus acabe logo. Primeiro passo, nós achamos os verbos. Segundo passo, nós achamos a conjunção. E só então nós iremos classificar. Nós temos a oração principal, que é essa aqui, é bom, tá logo aqui do lado aqui, vocês podem ver, é bom. E nós temos depois a oração subordinada, que o coronavírus acabe logo. O importante, vocês vão perceber que essas orações possuem algumas classificações. Na próxima tela nós vamos ver as classificações. A oração subordinada, que nós vamos falar primeiro, é a oração subordinada substantiva subjetiva. Elas são orações que exercem a função de sujeito, ok? Vamos a um exemplo. Seria fundamental se você fosse à festa. Veja bem, aqui no caso nós vamos achar os verbos, depois a conjunção, para então classificar. Mas atentem a um detalhe, Tá vendo esse verbo aqui, logo acima aqui? Seria? Pois é. O seria, ele tem um V e um L logo abaixo dele. Esse VL significa verbo de ligação. Nesse caso das orações subordinadas, dentro da oração principal, nós vamos classificar os verbos. E a primeira regra para o sujeito que você vai ver aí é o verbo de ligação. Nós temos um verbo de ligação aqui, o seria, e temos aqui um predicativo do sujeito, que é fundamental. Pode dar uma olhadinha logo acima aí, fundamental. O que está faltando para essa oração ser completa? Faltaria o sujeito, aqui, não tem. Seria fundamental. Então, nós temos uma oração inteira que vai fazer esse papel de sujeito, que é a oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é essa aqui, se você fosse à festa. Com mais alguns exemplos, vocês vão ficar expert e não vão errar nunca mais. Há 3 maneiras de identificar a oração subordinada substantiva. A primeira maneira é assim. Primeiro, nós achamos os verbos, depois circulamos a conjunção, certo? Prestem atenção. Aqui acima, primeira regra é verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Se eu tiver um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, é obrigatório que a minha oração seja subordinada, substantiva, subjetiva. Prestem atenção. Foi importante que todos ajudassem. Não tem o sujeito aqui, no comecinho. Não tem o sujeito, mas vai ter aqui, que todos ajudassem. Então, posso classificar tranquilamente a minha oração, porque eu sei que realmente ela é uma oração subjetiva.
temos ainda uma segunda forma de encontrar. Acontece que hoje é domingo, prestem atenção. Esse verbo aí da oração principal, o acontece, ele está na terceira pessoa do singular. Olha lá o verbo lá no cantinho lá, acontece. Ele está na terceira pessoa do singular. Isso significa que quando eu tiver dentro da oração principal, que é esse caso aqui que vocês estão vendo, um verbo na terceira pessoa do singular, eu vou ter automaticamente uma oração subordinada, substantiva, subjantiva. Ok? Ela será subjetiva automaticamente. Vamos para o terceiro caso. No terceiro caso, ignora-se quem roubou as joias. Prestem muita atenção. Mesmo passo a passo clássico. Acha os verbos, né? Circula a conjunção, para então classificar. Como é que eu vou classificar essa? Aqui dentro da oração principal, logo abaixo aqui, ó, como vocês podem ver, o verbo é ignora. Ele vem com um tracinho e um C à frente. Esse verbo eu vou chamar de verbo na voz passiva. Então, sempre que eu tiver um verbo na oração principal que estiver na voz passiva, automaticamente a minha próxima oração será uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, são essas três formas que você vai memorizar e praticar bastante para aprender a encontrar a oração subjetiva. Então, vamos repetir só mais uma vez? No primeiro caso, eu tenho um verbo de ligação, foi, mais um predicativo do sujeito. Importante. O que está faltando aqui para nós, gente? Está faltando o sujeito. Se está faltando o sujeito, nós vamos ter uma oração inteira que vai fazer esse papel de sujeito. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Foi importante que todos ajudassem. No segundo caso, nós vamos ter um verbo na terceira pessoa do singular. Acontece que hoje é domingo. Então, quando esse verbo vem sozinho aí na oração principal e está na terceira pessoa do singular, nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E no terceiro caso, por último, nós vamos ter um verbo na voz passiva. Ó. Esse verbinho que vocês veem aí, ó, está na voz passiva. Ignora-se quem roubou as joias. Então, se o verbo for de ligação mais o predicativo do sujeito, a oração será subjetiva. Se o verbo estiver na terceira pessoa do singular, a oração também será subjetiva. E se ele vier na voz passiva, a oração também será subjetiva. Memorizem, pratiquem bastante fazendo exercícios, vocês nunca mais vão esquecer. Tenham boa noite, cuidem-se e até breve, gente. Fiquem bem.